Bom, em continuação então, nós iremos considerar aqui mais alguns versículos na passagem de Lucas, no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 44. Lucas, capítulo 23, versículo 44. No estudo anterior, nós consideramos uma passagem da Bíblia, do versículo 39 até o 43. Nós vemos ali que o Senhor Jesus Cristo ele estava sendo crucificado com dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. A gente vê que um desses malfeitores, ele caiu em si, ele entendeu quem ele era diante de Deus, ou seja, ele entendeu que era um pecador perdido, ele reconheceu quem era a pessoa que estava no meio da cruz ali, o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Então ele demonstra ali, a atitude dele, repreendendo o colega, ele demonstra arrependimento, ele fala, a gente merece estar aqui, os nossos atos nos trouxe até este local, até este momento aqui. Mas se falando do Senhor Jesus, nenhum mal fez, ou seja, ele entendeu quem era de fato o Senhor Jesus Cristo. E ele pega, no versículo 42, ele pega e fala para o Senhor Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus pega e fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43 do capítulo 23 de Lucas. Bom, isso foi o último estudo. Então nós vemos que aquele malfeitor, ele não tinha nada para apresentar para Deus. Ele reconheceu que era um pecador perdido. E ele ficou na dependência de quem? De Deus, para resolver o problema do pecado para com ele. E qual foi a resposta dada do Senhor Jesus para ele? Que hoje ele estaria onde? No céu, junto com o Senhor Jesus. Ou seja, este homem, antes de morrer, ele resolveu o problema dele para com o Senhor. Então nós estamos dizendo, que em alto bom som, através desses vídeos, essa série de vídeos, que para sermos salvos precisamos entender quem nós somos diante de Deus, pecadores, e ficar na dependência de quem? De Jesus, o Messias, o prometido, ou seja, Cristo, para termos os nossos pecados cancelados. O caminho vai conduzir nós à presença de Deus está em Jesus Cristo, e não há outro nome, não há outra maneira. Então foi isso que a gente estudou no estudo anterior. Agora no versículo 44 diz o seguinte: já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ou seja, depois que ele fala essas palavras, Jesus Cristo, foi morto. Ele expirou. No Evangelho de João, ele fala: está consumado, está pago, está realizado. Ou seja, tudo que ele precisava fazer e realizar para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna ao lado de Deus está feito. E onde essa obra foi realizada? Na cruz. Então, através da cruz é que teremos um dia acesso à presença de Deus. É nos méritos do Senhor Jesus e não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Salvação é através de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Então nós vemos aqui Jesus Cristo pagando um alto preço para que nós, pecadores, pudesse ter vida em abundância juntamente com Deus. A dívida foi paga. Agora, porque o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz, foi morto, pagou a nossa dívida, está todo mundo indo ao céu, não é bem assim que funciona. Você que está me assistindo, se você ainda não tem salvação, o que você precisa fazer? Se apropriar de salvação. Realmente depositar fé, confiança no Senhor Jesus. E Deus, sendo onisciente, conhecendo o íntimo, o coração, a mente daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher, ele sabe se de fato nós temos confiado em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador ou não. Não tem como a gente enganar a Deus. A gente engana o próximo, a gente engana ao semelhante, mas Deus, ele sonda o nosso íntimo e sabe se de fato nós temos crido nele
ou não. Ou seja, Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Vou ler aqui mais alguns versículos de Lucas, capítulo 23, agora versículo 50. Depois de sido morto, o que ocorre ali? Versículo 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, que era o governador daquela época, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Versículos anteriores que nós acabamos de ler. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. O que acontece aqui nestes versículos aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ele não ficou morto. E depois, quando a gente continua lendo, a palavra de Deus, os evangelhos, o livro de Atos, por exemplo, que é depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, a gente vê que o Senhor Jesus ele aparece para os seus, ele aparece para os discípulos e ele dá provas ali incontestáveis de que realmente ele ressuscitou dentre os mortos. O que a gente aprende com tudo isso? Que Deus ele aprovou o sacrifício feito pelo seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. A dívida realmente foi paga, A ira que nós merecíamos receber, ela foi descarregada em quem? Em Jesus Cristo, ou seja, houve ali então uma transação, certo? A dívida que o ser humano estava devendo para com Deus foi paga, foi realizada. E através do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, é que teremos acesso à presença de Deus um dia. Então ele ressuscitou aqui ao terceiro dia. Vamos agora dar um pulo. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Então, depois de acontecer tudo isso, ele está lá com seus discípulos e no versículo 44 diz: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo aquilo de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. A gente chegou até a estudar aqui algumas passagens, a instituição da Páscoa, Êxodo capítulo 12, Salmo 22, do versículo 1 até o 18, Isaías capítulo 53, a gente estudou o capítulo inteiro, entre outras passagens lá do Antigo Testamento, que falava de como seria então o sofrimento do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui, então, ele começa a explicar as Escrituras para quem? Para os discípulos. Lá no Antigo Testamento, estava dizendo que eu seria morto, crucificado, ia ser rejeitado, maltratado, humilhado e crucificado pelas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu quando nós lemos os Evangelhos. Então, Jesus está dizendo isso para quem? Para os discípulos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para a compreensão das Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas.
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo falando, ou mencionando, né, as Escrituras e dando entendimento para quem? Para os discípulos. Então, a gente vê que de fato o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui para quê? Para servir, ele veio aqui para um propósito, pagar a nossa dívida, buscar quem? Os pecadores. Somos nós, porque só existem pecadores, como nós já temos considerado, né, nos primeiros vídeos, nas primeiras lições que nós estudamos. Todos nós, diante do Senhor, somos pecadores, e o pecado faz de nós inimigos de Deus. Por isso que o Senhor, não vendo nenhum justo, nenhuma pessoa boa aos olhos de Deus aqui na terra, ele envia o seu Filho amado para tomar o nosso lugar na cruz. Então, através dele, mais uma vez, nós temos vida e vida eterna ao lado de Deus. Estou aqui, né, mencionando aqui alguns versículos, mas para você, né, que está me assistindo, me seguindo aí com essa série de vídeos, pegue os evangelhos, leia de forma bem detalhada, veja que o Senhor Jesus Cristo teve que passar para mudar a nossa situação espiritual. Ele pagou um preço altíssimo, foi caro, não foi fácil. A ira que nós merecia foi derramada em cima do Senhor Jesus. Agora, através dele, e somente dele, é que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. E a partir de agora, então, eu vou citar aqui vários versículos. Eu escolhi aqui um evangelho, né, o Evangelho de João. Então, a gente vai ler aqui vários versículos neste livro, né, neste evangelho. E todos esses versículos que eu vou começar a citar e explicar cada um deles, menciona que para a gente ter vida, nós precisamos nos arrepender, entender quem nós somos e crer. Salvação é através de arrependimento e crer. Então é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então vamos lá. João, capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13. Lá diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome ou no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que nós aprendemos com esses dois versículos? Que para a gente se tornar filhos do Deus Altíssimo, precisamos de crer no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Antes, lembra das passagens que nós estudamos? Por exemplo, Romanos, capítulo 3, lá fala que não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem aos olhos de Deus. Todos nós estamos perdidos e nos tornamos inúteis aos olhos de Deus por causa do pecado. Romanos capítulo 3. Efésios capítulo 2, lá diz que nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, ímpios, mortos. Nascemos filhos do diabo aqui na terra, separados da presença de Deus, separados do Criador por causa do nosso pecado. É o que a palavra diz, mas, que a gente acabou de ler, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, passamos de filhos da ira, filhos da desobediência, né? Filhos do diabo, né? Destituídos da glória de Deus por causa do pecado, nós deixamos tudo isso e passamos para quê? Filhos de Deus, salvos, perdoados, reconciliados com Deus. Temos vida e vida eterna quando cremos em quem? Senhor Jesus. É o que está dizendo aqui esses dois versículos. Agora João, capítulo 3, o versículo 14 e o versículo 15. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e como unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, é o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, portanto, já existia
antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e a graça sobre graça. Ou seja, através da graça é que temos vida e vida em abundância junto com Deus, porque pela graça sois salvos. Está lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o 9, que eu citei aqui várias vezes através desse vídeo. Então, João aqui está sendo testemunha, e ele está dizendo que através do Senhor Jesus é que temos vida, paz para com Deus. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através do Senhor Jesus Cristo a gente não vai perecer, a gente não vai experimentar o lago de fogo, a separação eterna da presença de Deus, mas temos vida, né, através de quem? Do Filho unigênito de Deus. De quem que nós estamos falando? Senhor Jesus Cristo. Um versículo anterior a este, 2, né? Versículo 14 e o 15 do capítulo 3 também. E do mesmo modo, né? Ou do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, está lá no Antigo Testamento, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus ele foi pendurado, crucificado, no madeiro, numa cruz. Agora, qual o objetivo disso? Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Através de Jesus, nós temos vida e vida eterna para com Deus. Vamos andar aqui mais alguns versículos. João, capítulo 3, o versículo 36 agora. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. A palavrinha que tem está passado, presente ou futuro. Se a gente for analisar, ele está no presente. Então, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, hoje, agora, nós temos vida. Você tem vida para com Deus. Tá vendo? Agora, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, o que é se manter rebelde contra o Senhor Jesus? É mesmo sabendo que ele veio aqui pagar a nossa dívida, o que a gente faz? A gente descarta a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós descartamos a presença dele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente descarta tudo que ele fez e tudo que ele teve que passar para mudar a nossa situação espiritual. Quando a gente se mantém rebelde, o que o versículo fala? Que este não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Os pecados ainda não estão anulados, cancelados com o sangue de Jesus Cristo. Você ainda tem uma dívida pendente para com Deus, e Deus vai exigir sim de todo aquele, né, que não crê no Senhor Jesus Cristo. Ele vai exigir a pena. E qual é a pena? Separação eterna da presença de Deus no lago de fogo e enxofre. João, capítulo 5, agora o versículo 24. Em verdade, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui duas vezes, para enfatizar, colocar em destaque aqui este versículo. Ele fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, mais uma vez, tem vida eterna, é agora, é presente. Aí o versículo não para, não entra em juízo, ou seja, não vai experimentar morte eterna, separação eterna da presença de Deus, mas passou da morte espiritual para a vida eterna, juntamente com Deus um dia. João 6, versículo 47, mais outro versículo, né? Em verdade, porque duas vezes aqui mencionado, para colocar o quê? Em destaque, né? O versículo, ou seja, para a gente pegar as nossas Bíblias e começar lendo, né? Quando a gente vê, né? Toda vez em verdade, é como se estivesse em negrito ali, né? Colocando em destaque. Preste atenção. E o que o versículo fala? Quem crê em mim tem a vida eterna. Mais outro versículo falando se nós crermos em quem? Jesus Cristo. Nós temos vida agora, neste exato momento.
estão entendendo como que é salvação? Ela é instantânea, ela é na hora. No momento nós estamos longes, perdidos, separados de Deus, indo a passos largos para o inferno. Quando nós entendemos a nossa situação de mortos, separados, e cremos no Senhor Jesus Cristo como único, muito importante você entender isso, único, não há outro. Quando você crê de todo o coração, Deus em sua onisciência, vendo um homem ou uma mulher tomando essa decisão, o que ele faz? Ele lava aquela pessoa, ele dá vida, ele passa a ser propriedade do Deus Altíssimo quando, de fato, uma pessoa se apropria de salvação de forma genuína, de forma autêntica. Então, quando cremos, temos vida. Mais outro versículo, capítulo 7 agora, a gente andou um pouquinho mais para frente, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, né, o quê? A palavra de Deus. E se você analisar, estudar ela com calma, você vai ver que ela menciona do Senhor Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa, né? Deus faz ali uma promessa para com o homem, né? Ele conversando com o diabo ali, ele fala, ó, da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. De quem é que nós estamos falando? De Jesus Cristo. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse, temos ali o que? Descrição, mencionando também o Senhor Jesus Cristo, o meio da Bíblia, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A mesma coisa, falando do Senhor Jesus. A Bíblia de capa a capa aponta para uma pessoa, Senhor Jesus. Ele é o autor da vida, não há outro. Então, quem crer em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. O que nós aprendemos com esse versículo? Temos vida em abundância, juntamente com Deus, ao crer em quem? Em Jesus. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. De quem é que nós estamos falando? Do diabo, inimigo de nossas almas. Qual o objetivo do demônio? Toda vez que eu penso no demônio, qual é o objetivo dele? Matar, roubar e destruir quem? Homem. O objetivo dele é separar a humanidade de quem? Do Criador. E ele tem conseguido, né, separar muitos da presença de Deus, que não venha a ser o teu caso. Veja, leia as Escrituras. O versículo não para por aí, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é que veio? Quem é que foi morto? Quem é que foi crucificado? Quem é que derramou sangue de alto a baixo? Quem é que experimentou a ira de Deus o Pai? Quem é que foi que disse na cruz, né? Está consumado, está pago, está realizado. Tudo que eu precisava fazer e realizar a favor do homem, eu fiz. Quem é essa pessoa? Senhor Jesus. Não tem outro. João, capítulo 10, agora o versículo 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Nunca. Em hipótese nenhuma, essas minhas ovelhas perecerão, ou seja, experimentarão separação, lago de fogo, punição da parte de Deus. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é um membro da família de Deus. E da mão do Deus Todo-Poderoso, quem é que vai ter condições de tirar uma ovelha da mão de Deus? Então, quando você crê, você tem vida, e vida em abundância, jamais perecerão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Uma vez salvo, salvo eternamente. Não depende de você. Não depende de mim. Você precisa entender primeiramente quem você é diante de Deus.
um pecador. Você não é bom, você não é diferente, você não é distinto das demais pessoas, assim como eu também não sou. O que vai diferenciar uma pessoa da outra? Em que está a fé dela? Eu não sei você que está me assistindo, mas eu tenho depositado a minha fé, minha confiança totalmente e unicamente em quem? No Senhor Jesus. E o que essa passagem está dizendo é que da mão dele ninguém pode tirar. Garantia de vida, garantia de estar um dia na presença de Deus. Agora, porque eu sou bom, porque eu sou diferente, ou porque você é diferente, ou é melhor, porque nós somos assim? Não, é nos méritos do Senhor Jesus. Ele pagou a nossa dívida. Nós um dia estaremos na presença dele por causa dele, e não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Salvação não é por obras. É isso que eu quero dizer. João, capítulo 11 agora, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo se eu ou você que cremos no Senhor Jesus Cristo, mesmo que a gente venha a ser pego pela morte aqui na terra, estou falando de morte física, né? Uma doença, um acidente, alguma coisa, a gente morreu, mesmo que a gente morra, nós viveremos, estaremos com Deus na eternidade. Versículo 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A gente está dizendo aqui em alto e bom som, que para termos, né, os nossos pecados cancelados é através do sangue do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há. O caminho é o Senhor Jesus. Não tem outro. Aí o versículo termina, crês isto, não, crês nisto? Isso é individual, né? É pessoal. A nossa oração é que você possa, né, se apropriar de salvação, né, não ser somente um ouvinte da palavra de Deus. João capítulo 12, versículo 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, de quem nós estamos falando? Senhor Jesus, não permaneça onde? Nas trevas, separados de Deus. Mais outro, João 14, versículo 6. Esse aqui eu mencionei várias vezes aqui, né, durante esses vídeos. Jesus Cristo, um discípulo, servo de Deus, pergunta: qual é o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. E ele pega e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: ninguém vem ao Pai ou ninguém vai ao céu senão por mim. O caminho que vai te conduzir à presença de Deus é através da cruz. Jesus é o mediador. Não tem outro. Vocês lembram do nosso primeiro estudo? A gente considerou ali uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. O Senhor Jesus, ele pega e faz um convite, né, para a gente entrar pela porta estreita, caminhar por este caminho estreito. E ao final da nossa vida aqui, este caminho vai conduzir nós a quem? A presença de Deus um dia. Muitas pessoas pensam que não é possível uma pessoa aqui na Terra saber se de fato ela está indo para o céu ou para o inferno. Será isso verdade? Depois de assistir essa série de vídeos, você ainda pensa dessa maneira? Será que não é possível uma pessoa saber se de fato ela tem vida para com Deus ou não? Olha quantos versículos eu já não citei aqui para vocês, dizendo e afirmando que através de Jesus nós temos vida. E eu creio nisso. E o que a palavra diz sobre uma pessoa que crê no Senhor Jesus? Ela está dizendo, a palavra de Deus, que nós temos vida. E é agora, é no presente. Entenderam como que é a salvação? É através do crer em quem? No Senhor Jesus. Ele está dizendo que Ele é o caminho. Entende? Não é a religião. Não é a igreja. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. O caminho é o Senhor Jesus. Ponto final. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Arrependimento. Entender quem nós somos, entender quem Deus é. Deus é um Deus santo, um Deus puro, perfeito, que odeia, detesta, abomina pecado. E nós somos o que diante dele? Pecadores. Existe um abismo entre nós e Deus, porque Ele é santo e nós somos
pecadores. Existe uma separação. A boa notícia, o evangelho o Senhor Jesus se tornou a ponte, o mediador, Ele quem vai nos ligar novamente com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. João 14, versículo 6. Não tem como ser mais claro do que isso. Mais uma passagem. João, capítulo 20, o versículo 30 e o 31. Lá diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não está escrito neste livro. Estes, porém, foram registrados, ou seja, os que nós temos em mãos, para que creiais, para a gente depositar fé, confiança que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo em quem? No Filho de Deus, no Messias, no Prometido, tenhais vida em seu nome. Mais outro versículo. Aqui nós citamos vários versículos somente no Evangelho de João. Somente no Evangelho de João. Nós vemos, nestes versículos, nessas passagens, nos estudos anteriores, a gente vê, o que Jesus Cristo teve que se submeter para que todos nós viéssemos ter vida. Que são alguns dos vários, aqui tem alguns dos vários versículos que menciona, fala, deixa claro que para que tenhamos vida juntamente com Deus, é através de arrependimento e crer no Senhor Jesus. Eu peguei somente o Evangelho de João, mas a Bíblia está repleta, de versículos mencionando, dizendo, esclarecendo que para um dia nós estarmos com Deus, na presença de Deus, vai ter que ser através do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. É isso. Senhor Jesus Cristo, Ele foi até a cruz, Ele pagou a tua dívida, e quando você crê nele, você tem vida eterna. Leia, todos esses versículos de forma calma, tranquila, dá uma pesquisada, vai atrás de informação, leia ou assista este vídeo aqui novamente. Todas essas passagens mencionadas no estudo de hoje apontam para uma pessoa, Senhor Jesus. É assim que Deus salva, através de arrependimento e fé, ok? Espero que você tenha entendido e até então, o próximo estudo.